a gente se conecta. Um novo amanhecer, energia que liberta pro corpo florescer. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo muito expansivo e até hoje um episódio bem profundo, né? Falando sobre experiência de vida. Às vezes você se pega questionando, pensando na sua vida que deveria ter sido diferente, ou até mesmo uma situação atual muito difícil, complicada, desafiadora. Saiba, né, como eu brinco, existe luz no final do túnel? Não, você é a luz no túnel, né? Faça você a diferença na sua vida, e já dou até os parabéns de estar aqui acessando mais saúde na sua vida. E nesse bate-papo muito expansivo, a gente recebe aqui com muita gratidão em nosso estúdio Rodolfo Krasovski. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Grande Rodolfo. Eu que agradeço a oportunidade e vou confessar para vocês que eu fico na expectativa na hora que vão pronunciar meu sobrenome. Falei certo. Eu já nem quis ver, porque eu já ia errar de qualquer eu fico na jeito, né? expectativa, né? E se errar, não vai ser considerado, porque é desafiador mesmo. Eu tô acostumado com nomes estranhos, porque o meu também é, então não tem problema. Beleza, Pode beleza. falar o que for, que tá tudo certo. Mas obrigado pela oportunidade, para mim é uma honra, uma alegria poder realmente estar aqui com vocês, compartilhando, espero que somando na vida de quem tá ouvindo a gente e vai ouvir a gente. É porque muitas vezes, né, eu também já passei por processo depressivo, muitas vezes fica questionando, né, nossa, o que eu fiz para merecer tudo isso, eu gostaria que fosse diferente, enfim. Então saiba, Eu só né, ouvi que um pouco da experiência dele aqui, eu já falei, opa, Exato, tem a gente muita tava coisa legal conversando pra aqui falar nos aí. bastidores, né, e ele vai compartilhar muitas experiências, insights que você pode colocar na sua vida e praticar isso para ter resultados diferentes, que esse é o objetivo aqui. E como vocês sabem, a gente começa o podcast com a pergunta: o que é saúde para você, Rodolfo? Saúde é independência, qualidade, autonomia, virtude, liberdade. Acho que tudo isso é saúde. Sensacional, sensacional. Tá vendo? Independência, ou seja, né, você ser você na essência, né, e não nos medos, traumas e tudo mais, não é? Sim. Na própria reatividade diante da vida, né? O Rodolfo vai compartilhar aqui a experiência que você teve burnout, AVC, diversos movimentos aí. TVP também, né? Pra quem não sabe, TVP é trombose venosa profunda. Tive trombose na minha perna 3 vezes. Então eu tive um problema. Caraca. Essa eu não falei. Tinha um problema crônico de coagulação. Tanto que eu tomo anticoagulante até hoje.
Sim, sim. Caramba. É um milagre. Não é? Você É um mostrou milagre. até um É um exame milagre. ali. Eu falei, nossa, você nem poderia ter falado, né? Você, Não, tranquilo. não, tava com um problema, né? No Sim, cérebro, sim, tudo. Eu falei, nossa senhora. Até você falou uma palavra bonita, né? Milagre, né? O que é milagre, né? É perceber que muitas vezes fica no auto-julgamento ali, né? Mas o outro conseguiu, fluiu e eu. Não, perceba que nessa história é incrível que o Rodolfo vai comentar. Mas Bem de superação mesmo, né? Exato, exato. Superação, milagres, possibilidades, né? Sair da caixinha, né? Eu falo muito daquela roda dos ratos também, né? De ficar aqui. Enfim, o Rodolfo vai compartilhar aí. Mas Estamos só começando, é isso aí. exato, deixa o convite aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia. E ó, hoje tem bastante coisa, hein? Né? Exato. Rodolfo, hoje, né, dentro de todo o seu conhecimento, consciência e tudo mais, né, dando um olhar para o seu passado, a gente percebe, né, que tudo se desdobrou para o hoje. Perfeito. Mas naquele momento que você sabe que você já vai compartilhar aqui, né, de burnout, enfim, de todos os vórtices energéticos aí, como que você estava lidando com aquilo e você percebeu que poderia ter mudanças? Como que foi esse movimento? Eu acho que para jogar todo mundo, digamos assim, na mesma página, eu acho que faz sentido a gente começar lá do Sim. início, né? Eu minha formação inicial é em Direito, me formei em Direito em 2006, a parte da família inteira, da parte do meu pai, todo mundo praticamente advogado, tudo. E eu acabei sendo inserido nesse sistema, mas sem ter muita vontade de fazer o que eu fazia. Acabei me formando, trabalhando no escritório durante muitos anos, e só que eu sempre apontei para essa parte mais didática, de ensinar tudo. Eu acabei dando aula uns 3 anos. E aí, durante esse processo, eu tive uma experiência espiritual, né? Eu vim de um processo muito religioso, né? Quando eu falo religioso, eu não vou dar nomes aqui, mas era um conjunto de regras dogmáticas, religiosas, que eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem. Aquele conjunto moral, eu acho que ele não conectava a minha essência. E eu fui me desenvolvendo e percebendo uma incompatibilidade com aquele conjunto moral e as pessoas. E aquele desejo por algo maior sempre ficou dentro de mim. E eu acabei me frustrando um pouco com isso. Vivi alguns processos e desejos, né? Da forma como eu queria. E acabei tendo uma experiência. Um amigo meu, ele começou aí num determinado local, numa igreja, e aí me convidou. Eu sempre tive a minha reserva com relação a isso, a minha opinião pré-formada, né? O meu esquema mental que já me impedia. Sua caixinha. Já, até pelo fato das dores e tal. E aí ele sabia disso também, e de uma forma muito estratégica, ele me driblou, falando, cara, tem um lugar em São Paulo, assim, assado, mas ele não falou que era, né, uma igreja e tal. E eu acabei indo, nossa, que lugar da hora, né? Nossa, que lugar legal e tal. E aí me identifiquei ali com o ambiente inicialmente, né? E aí eu comecei a ter algumas experiências que até então eu nunca havia tido. Aquele buraco vazio que eu tinha, que aquele conjunto moral não me preenchia. Naquele local eu me identifiquei com aquelas pessoas e eu comecei a ouvir alguém que eu percebia a verdade no falar. E aquela verdade que essa pessoa falava, aquela verdade começou a me preencher e fazer um sentido único para mim, que eu nunca tinha ouvido e percebido de uma outra forma. Eu falei, caramba, aquilo me impactou muito, muito, assim, muito, que eu fazia, até gosto de lembrar isso, porque fazia aproximadamente uns 7 anos que eu não chorava. Eu tinha já, sabe, uma rigidez comportamental mesmo, assim, acostumado, um cara mais rígido e tal. E, cara, começou a tocar algumas músicas ali que eu falei, caramba, eu tô chorando, velho. Eu comecei a chorar, assim, um quebrantamento meio que espontâneo, involuntário e tal. E aí, terminando, né, a reunião, meu amigo, falei, e aí, mano, o que você achou?
falei, cara, eu só preciso saber como faz pra voltar aqui, cara. Eu acho que eu encontrei o meu lugar. E aí fui me permitindo viver aquilo que pra mim fez muito sentido, 1, 2 vezes, e aí falei, cara, eu quero realmente, assim, romper essa barreira da superficialidade com relação a essa minha espiritualidade. Eu falei, tô disposto a viver isso com uma verdade na minha vida plena mesmo. Verdade plena na minha vida. E aí fui. Vieram alguns processos para me lapidar através dessa espiritualidade, né? Que é desafiador, porque uma coisa é um padrão que você vive do seu jeito, colhendo os resultados das suas escolhas. E aí quando você se submete a um padrão espiritual, aquilo começa a te remodelar num outro formato, num outro modo. E eu, como era da área do direito, o direito começou a se tornar incompatível para aquilo que eu espiritualmente trabalhava. E aqui, por favor, pessoal da área jurídica, não me condene, tá? Não tô falando que você... Pra mim, na minha prática, na minha realidade... Super rígido, né? Não fazia... Advocacia, né? Não é nem por isso. É que, assim, a forma como ela é desdobrada não é uma forma muito legal. E no meu momento não fazia sentido pra mim. E eu tinha essa certeza que não fazia sentido. Então, eu decidi renunciar, mesmo sabendo de todos os riscos e desafios financeiros, compensado por saber que eu estava adotando a melhor opção espiritual na minha vida. Deu pra entender? Sim. Filosofei muito ou deu pra entender? Filosofia não entendeu. Você ficou mais leve de qualquer jeito, né? Eu falei, cara, Ok. eu vou perder, mas eu tô ganhando. Vou perder, mas tô ganhando. Perder comparado aqui. E não só dinheiro também, né? Porque- Justamente. Isso, é mais qualidade de E vida, aí, qualidade espiritual, qualidade energética. Exato, porque assim, às vezes a gente é muito vago, né? Falando por mim, eu buscava muitas compensações, buscando preencher alguns vazios que, através de consumo, através de grupos, através de comportamentos. O que a sociedade impõe, né? Também, tem que ser isso. Também, essa identidade social também, mas mais de consumo, assim, também muito, sabe? De consumos e conquistas. E eu até alcançava, né, aquilo que eu tinha, o padrão que eu gostaria de ter e tal, mas aquilo sempre aumentava um vazio. E aí quando eu passei por esse processo, a satisfação, eu tinha, só tornando mais claro, eu gostava muito de motociclismo, ainda gosto. Então eu tinha a moto que eu queria, andava de final de semana, autódromo, essas coisas todas. E isso preencher eu chamava de mototerapia, né? No final de semana, pegava ali meu macacão, era moto esportiva, tal, andava com os caras, isso me preenchia. E eu gosto até hoje, tá? Mas assim, eu me vi depois que eu tive esse encontro espiritual, encontrando uma satisfação muito maior, servindo moradores de rua. Sim. Servindo pessoas que vinham de clínicas de reabilitação. Esse encaixe que eu queria encontrar com consumo, eu encontrei no Jesus, que eu descobri. E acabei vivendo esse processo, junto com esse camarada que me trouxe, que me levou. Ele tinha, na época, uma autoescola, e a autoescola também, ela rodava nesse formato de quer comprar sua carta, quer não sei o quê, quer, sabe assim? Nesse formato não muito ético, não muito íntegro, também rodava nesse sentido. E ele também decidiu renunciar, tanto ele quanto eu, às nossas carreiras, pra gente poder empreender. E aí falar, cara, vamos empreender, mas, pô, minha experiência de escritório de advocacia, sou de autoescola, vamos fazer o quê? E aí a gente começou a estudar, tal, cara, tem essa franquia, a franquia aqui de semijoias, mas tem lá em Minas. Pegamos 2 franquias, dois quiosques em shopping, e aí acabou, por óbvio, né, ficou desgastante, distância, tudo, tal, veio bastante dificuldade, porque aqui acho que cabe um ponto, eu não quero incentivar, a menos que a pessoa sinta de uma outra origem, a tomar a mesma atitude que eu tomei. Porque assim, ao mesmo tempo que eu fiz essa troca espiritual e compensatória, veio o ônus de tudo isso financeiro também. Depois, no segundo momento, veio. E eu acabei gerando endividamento, não fiz uma transição planejada, financeiramente planejada, tudo tal. E também veio esse problema. E aí veio esse problema e eu tinha na época 2 carros. Tinha o meu e da minha esposa. Acredita de quem que a gente sugeriu pra vender? O dela, é óbvio. É sempre assim, né? Vamos vender o dela. Melhor eu falei, amor, a gente precisa pagar aqui uma dívida tal. Eu tava acumulando dívida tal. E aí, tocando em miúdos hoje, o carro era tipo 11 mil e pouco, mais de 12, 13 anos atrás. E é como se fosse assim, 11 mil, 12 mil e pouco, é o que eu tinha oferecido na época. E aí anunciei ele na OLX, um camarada, ele veio entrar em contato comigo, ele falou assim, aí, tudo bem, tal, tá vendendo carro? Cara, você faz 11 mil? Eu
Falei, cara, vem ver o carro primeiro e tal, né? Fui destravando aquela questão da transação comercial e tal. E aí conversa vai, conversa vem, ele chega e me fala o seguinte. Fala, cara, eu preciso comprar um carro porque a minha esposa, ela tá com câncer. Ela tá com câncer em, se eu não me engano, acho que estágio 5. É estágio 5 que fala? Acho que é 4. 4. Mas avançado. Um super avançado. Bem né? avançado. Uhum. E ele falou, cara, eu sou da igreja, tal, tenho que ficar pedindo carro pros outros, super desagradável, tal, não sei o que, tal. Contou a história triste, né? E a história triste me comoveu. Mas foi verdadeiro também, verdadeiro, né? puramente verdadeiro. Mas justamente, a história poderia ser uma verdade ou não, mas o meu coração, o coração do homem, ele é enganoso. Ele é enganoso. E aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu frear o meu emocional, deixa eu analisar, né, melhor isso, deixa eu colocar Entender diante da minha melhor, espiritualidade isso para poder sentir uma paz que eu preciso ter com relação a isso. E passou 1, 2 dias e eu senti que eu tinha que realmente ajudar ele naquele sentido. Eu falei, caramba, cara, será mesmo, tal? E eu falei, deixa eu pegar uma voz da lucidez da esposa, né? Mulher é mais segura, tal, não sei o quê. Tá de fora, né? Consegue enxergar melhor. E o carro dela também. Eu falei, não, vai dar bom, né? Vai dar bom. Eu falei, amor, dá uma olhada nessa conversa. Ela, tá. Eu falei, nossa, meu, que triste pra ele. Então, nossa, não sei o que, nossa. Eu falei, e aí? Mas, e aí, o que você vai querer fazer? Eu falei, eu senti de abençoar o cara com o carro. Aí eu falei, vou ouvir dela, ela falou assim, você tá maluco? A gente precisa pagar o valor que ela deu. Ela dá um tapa nas minhas costas, ela falou assim, Deus é com a gente, Deus vai suprir a nossa necessidade. Eu falei, putz, agora eu vou ter que... Era o apoio que você precisava. Ou não. Mas ela tá com você, sim, segurando, justamente. segurando os perrengues junto com você, Nesse sentido, sim, perto. Afundávamos os dois. Bateu Tamo junto. Dele, vai lá. Aí subiu o balão, né? Homem de pouca fé. Não, bora lá. Sentiu, vai, caramba, cara. Eu falei, agora eu vou ter que dar o carro pro cara, meu. E aí, continuei segurando, cozinhando o galo, né? E aí, ele mandando mensagem. Eu falei, e aí, Rodolfo, você vai fazer? Eu falei, cara, dá mais um tempinho aí, tô vendo. Tá, segura aí. Eu falei, cara, não tô precisando. Eu falei, segura aí. E eu sei que eu cozinhei ele uma semana, assim. E aí, realmente, eu tive uma confirmação. E a minha confirmação foi qual? Eu já não estava mais conseguindo sentir paz no meu coração se eu não fizesse isso. Então, meu estado de paz estava condicionado a essa minha atitude. Eu precisava fazer isso para sentir uma paz que eu estava sendo provocado a tê-la. Então, eu estava perdendo a paz se eu não fizesse isso. Eu falei, cara, eu preciso. E aí, cheguei, ele falou, e aí, vai fazer? Eu falei, cara, me liga aqui. Aí ele ligou, eu falei, cara, seguinte, eu falei, eu vou fazer mais que isso. Porque ele achou que eu ia fazer o desconto para ele, né? Para 11 mil. Eu falei, e aí, você vai fazer para mim? Eu falei, cara, eu vou fazer mais que isso. Eu falei, eu vou te abençoar com o meu carro. Aí esse cara começou a chorar. E a esposa dele começou a chorar, amor. Aí ele falou Imagina, assim, né? Ele falou pra mim o seguinte, ele falou, cara, eu tô desempregado faz mais de 6 meses, eu nunca esqueci disso. Ele falou assim, cara, eu tô desempregado faz mais de 6 meses. A minha esposa faz rádio e químio, ele falou. Ela não tem fome. Só que esses dias, ela sentiu vontade de comer uma tapioca. Uma vizinha de longe veio, bateu na nossa porta e falou assim, olha, eu vim trazer uma tapioca pra vocês. Ele falou assim, então Deus tem me suprido em tudo. Aí ele falou assim, eu quero ser seu amigo. Eu falei, cara, tudo bem, eu tô fazendo depois isso dessa já somos, eu falei, eu tô fazendo isso em resposta àquilo que Deus tá me pedindo. Eu falei, Deus tá me pedindo. Eu falei, eu sei que aonde você levar esse carro, de alguma maneira o nome de Deus vai ser engrandecido. E eu tô satisfeito com isso. Eu falei, eu tô feliz com isso. E, cara, eu preciso contar uma experiência que a gente acabou vivenciando quando isso aconteceu. Ele veio em casa. Foi tem um detalhe também, é o seguinte, o convênio da minha família, nesse dia, foi num sábado, isso me emociona um pouco, eu vou segurar a onda aqui, tá? Já me emocionei. Fica tranquilo que homem chora normalmente aqui. São os que mais choram, viu? Eu faço muito casamento, são os que mais choram, só pra... e aí, cara, foi algo muito interessante, porque nesse dia a minha filha começou a passar muito mal, de vomitar, diarreia, minha esposa não tava em casa, tudo. Eu falei, eu vou levar... Eu sempre fui meio bunda mole pra isso, né? Ainda mais filha menina e tal, aquele, né? Se fosse filho mais homem, é mais fácil, mas nesse que deixar amigo e tal. E aí eu sei que eu peguei ela no colo, assim, levei ela no hospital, e ela, tipo assim, muito mole, muito fraca, tinha, não sei se 3 anos, 4, não lembro a idade exatamente, mas bem pequena. E aí tirei a carteirinha eu lembrei exatamente a cena, assim, tirei a carteirinha do convênio, assim, sabia que tava atrasado. E aí a moça falou assim, senhor Rodolfo, infelizmente a gente não vai poder atendê-la,
porque o seu convênio está suspenso. Eu falei, não, tudo bem. Assim, sabe quando você aceita a condição mesmo? Uhum. Eu falei, não, tudo bem, fique em paz. Aí voltei assim, coração trancado mesmo, e uma voz dentro de mim falou assim, você é tonto? Como que você vai fazer isso, cara? Você é louco? Você tá precisando, olha sua família, cara. Aí, pra essa voz, eu falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a voz que eu ouvi, e eu vou fazer. E aí, liguei pra ele, pra esse cara, e aí quando eu liguei pra ele, eu expliquei a situação, ele falou, não, cara, depois eu vou. Eu falei, cara, o carro é seu, vem pegar o carro aqui. O carro é seu. Veio. Aí ele veio, e foi algo muito interessante, muito intenso que aconteceu, que eu quero compartilhar com vocês. Ele trouxe um casal da igreja dele, e o camarada todo feliz, eu queria te conhecer e tal, assim, sabe? E foi muito legal, e eu tinha pouco dinheiro até, e eu lembro que eu comprei alguns pães, presunto, queijo, um suco de laranja, para poder ainda servi-lo bem quando ele chegou em casa. E aí ele veio, a esposa careca, né, cabeça raspada, todo aquele momento muito alegre da gente estar. E aí um momento que me constrangeu muito foi porque ele, eclesiasticamente falando, ele tinha uma posição eclesiástica, né? E ele se colocou ali de joelho e ele falou assim, cara, ora por mim. Nossa. E aí eu super constrangido assim de orar por ele, mas eu comecei a orar por ele. E quando eu comecei a orar, a experiência que eu tive é como se o teto da minha casa assim abrisse e viesse um caldo quente sobre o ambiente assim. Algo surreal assim que eu nunca, que todo mundo começou a chorar, uma presença ambiental assim diferente. E beleza, passou. Aí a hora que esse cara saiu da rampinha do meu prédio assim com o carro, eu falei, que paz. Obrigado. Só que essa paz ela durou uns 2 dias. Eu estava indo para São Paulo. Depois provavelmente o Racional gritou Com aí, certeza, né? com certeza, não tenha dúvida. Estava em São Paulo, voltando ali no trecho urbano da Anchieta, quando você sai ali do Heliópolis ali, né? Inicia o trecho urbano da Anchieta. Era um dia nublado, era uma quinta-feira, um dia bem nublado. E eu, trânsito parado, assim, eu dei uma olhada para a esquerda, tinha uma igreja ali e uma árvore seca em frente à igreja. E eu olhei para aquela cena e aquela cena me trouxe uma meditação que tá na Bíblia, né? Que diz assim, fé sem obra é morta. Aí, tipo assim, veio como se fosse uma resposta do meu ato. E eu, beleza. Que legal, mas eu preciso pagar minha dívida. Eu pensei, né? Ainda tomado pela necessidade de suprir. Fui pra minha casa, normal, tudo trocando a vida, com o que tinha que fazer, com o que dá, o que não dá, a gente tenta descansar e vamos que vamos, acreditando e tocando. E aí, na época, não se tinha muito o WhatsApp como um canal que a gente tem tanto de comunicação. Um camarada chega pra mim, o nome dele, Eduardo Greg. Você sabe que é de você que eu tô falando. E aí, Rodolfo, beleza. Você tá na sua casa? Eu falei, tô, mandou por mensagem, né? Tô. Eu falei, cara, posso te ligar aí? Eu falei, pode. E aí, como é que você tá? Eu falei, tá, tô bem e tal. Ele falou, cara, eu tava com a minha esposa aqui, eu tava orando, cara. E eu senti de te abençoar. Ele falou desse jeito, de te abençoar. Eu falei, eis-me aqui, você tá falando com o cara certo. Sou eu mesmo. Ele falou, cara, eu quero. Então passa o número da tua conta. Ele falou. Eu falei, pô, brother, você quer me abençoar com valor? Tá louco? Ele falou, cara. Ele falou desse jeito assim. Ele falou assim: você vai negar a bênção? Com valor que eu quero te abençoar. Eu falei, não, amém, tranquilo. Então passa o número, passei. Ele falou assim, cara, você não quer saber o valor? Eu falei, não quero. Ele falou, mas eu vou te falar. Eu vou te abençoar com 10 mil reais. O valor exatamente do carro. E ele nem sabia não do sabia, carro. cara, não sabia. E aí, beleza. Isso me trouxe uma paz de que a gente, ou melhor, Deus não deve nada pra gente, né? O que ele pede, ele supre, ele conduz. Enfim. Essa parte da história para chegar no ponto da... Quanto tempo a gente tem, produção? Tem bastante tempo? Ah, não, Tem, tá tranquilo. Tá vai Vambora. tranquilo. Então, vambora. Aí, beleza. Nisso, eu vim da área do direito e vendendo semijoias, a questão da distância, né, tal, difícil pra gente tocar, tudo e tal. Nesse meio tempo, do lado do nosso quiosque, onde nós tínhamos lá em Minas Gerais, em Uberlândia, tinha um quiosque de acessório de celular. E o camarada, ele tava saindo do shopping. Já tava saindo do shopping já, ele tava cansado de shopping e tal. Ô, Rodolfo, você não quer comprar? Eu falei, não, cara, eu tô com as minhas aqui, tô quase não aguentando com as minhas. Não, quer comprar? Na época, 90 mil. Eu falei, não, imagina. E aí foi passando o tempo e assim, se ele não vendesse pra alguém ou de alguma forma, ele ia ficar um pouco no prejuízo.
E ele foi abaixando a proposta, e a minha intenção não foi sangrar ele, foi meu desinteresse Sim. mesmo. Não tinha interesse, Você não queria. Não queria mesmo. Aí ele né? chegou e falou assim, mano, quer saber? Me dá 10 mil, aí você leva o estoque e meu quiosque. Eu falei, 10 mil dá pra brincar, né? Vamos correr o risco aí. Pô, não Tô tanto perdendo, problema, né, cara? né? Já, só de vender aí depois, eu já tô ganhando. E aí, cara, comprei o quiosque dele, e aí comecei a entender um pouquinho da operação, a operação começou a entregar um lucro e tal, e a gente fazendo esse translado, e já a minha operação de semijoias não tava dando muito. Nisso eu tava tentando trabalhar também aqui em São Bernardo e tal. E aí eu e meu sócio, nós percebemos o quê? Que aquela operação tava começando a dar rentabilidade. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar um foco nesse negócio mesmo, vamos abrir mão de outras coisas, vamos focar profissionalmente, com prazo, com planejamento, com projeto, vamos. Aí, cara, mudamos o layout, começamos. E aí, assim, num prazo muito rápido, assim, acho que de 4, 5 anos, a gente começou a prosperar muito. Muito mesmo. Então, a cada um ano, a gente abria 3 operações aproximadamente. E aí, um dos milagres que aconteceram, para quem é de shopping que está nos acompanhando ou conhece, sabe o quão difícil que é entrar num shopping. Porque ou você entra com uma marca muito consolidada, ou de alguém lá de dentro que te repassa, é muito difícil. E nós começamos a receber convites para ir nos principais shoppings do Brasil. Eu falei, cara, vamos surfar essa onda, né? Tá indo e reinvestindo. Pegamos um crédito, né? E reinvestindo e planejando que num prazo de 1 ano a gente já quitava com tudo que a gente estava enlouquecendo, mas vivendo de forma também satisfatória, né? E fomos prosperando, estávamos já criando uma estrutura para poder franquear, né? Que era o nosso próximo passo. Trabalho e tal. Muito. enlouquecido. Então, Então, que é onde chega... E aí que tá, na- esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu comecei a trabalhar. E esse é um ponto do burnout que acho que vale a pena a gente pegar um parênteses aqui, porque um burnout é justamente um prazer de fuga muitas vezes no trabalho, né? Você começa a negligenciar outras áreas, achando que você está vivendo um prazer corporativo, e aquele prazer corporativo ele está te descompensando em áreas essenciais, que acaba promovendo em você um tipo de estafa. É uma fuga pessoal mesmo, né? É total, Você mas se joga no trabalho. involuntária. Você não percebe. É involuntária. Tá tão, às vezes, É. porque o burnout está associado ao prazer do seu trabalho. E você foca tanto só naquele pilar que você negligencia os outros, o autocuidado, cuidado com família, com outras coisas, e era o que eu estava vivendo. E aí quando eu fui ver, eu comecei a ter algumas crises de pânico. Falei, cara, vou morrer, tive, sabe, aquele coração, tal, tudo, falta de ar, tudo, meu, o que tá acontecendo? A sensação de que acho que eu tô morrendo agora, me levou pro médico. O médico, eu sentei no médico, eu nunca vi isso. Eu sentei de frente no médico, parecia que tinha aberto uma torneira aqui. Eu só sentei, mas assim, jorrava, assim, sem com que eu falasse nada. Só o fato, o que você tem? Ele falou, o que você tem? Eu comecei a jorrar, assim, Cara, não sabia porque eu tava chorando. Mas, dado alguns dias, eu trabalhando no modo automático ainda, chegou um dia que meu corpo não respondia. Não consegui sair da cama. E aí, assim, não consegui sair, assim, enterrado, literalmente, emocionalmente, psicologicamente, na minha cama. É como se, assim, fazendo uma analogia, como se eu virasse a chave de um carro, o carro sem bateria, sabe? É a mesma coisa. É o carro, é a chave, é a ignição e a bateria não liga. Eu falo muito disso, né? Se você não para, o seu corpo te para, né? Exatamente. É a estafa mesmo, né? Parceiro. E aconteceu isso, e aí aos poucos eu fui sem terapia, me apoiando só na fé, que nesses casos não é legal. Que é o que eu ia te perguntar, né? Não é legal. Nesse momento, né, qual é a relação com a espiritualidade, né? Como que você estava conectado, como que você se sentia conectado? Então, foi um pouco, eu confesso pra vocês que foi um pouco conflituoso nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem a falsa ideia, né? Ou hoje eu percebo que um engano de achar que às vezes a espiritualidade ela tem que responder a tudo, ou a religião que ela tem que responder a tudo. E na verdade a gente não pode negar o corpo, a alma e o espírito, né? Então assim... É o equilíbrio entre todos, né? Cara, biológico vai ser biológico. Se eu pegar algo e perfurar, você vai sangrar. E não adianta você orar. Vai furar, é biológico, isso aqui acabou. Se você se alimentar mal, a conta vai vir. E você não pode negligenciar. Vai vir a fatura, ela vai vir. E veio a fatura biológica, né? Que aí desencadeou pros outros. E eu entrei naquele conflito. E aí fui tentando fazer a gestão no automático, e vou trabalhar no modo automático, mas assim, demorei um tempo de me recuperar, mas recuperei. No que eu recuperei, isso foi 2018, recuperei em 2019, estava numa feijoada com amigos,
E aí começou a chover, peguei minha filha, falei, vamos correr. Acho que chuva de verão, poucos pingos assim, mais grossos e tal. Falei, vamos correndo. E minha esposa também foi correr naquela brincadeira de família e tal. E aí minha esposa entrou no carro. Quando eu cheguei perto do carro, eu senti um choque, assim, muito intenso e totalmente atípico, uma experiência absurda numa parte da minha cabeça, assim, um choque absurdo, assim, absurdo, assim, que na hora me assustou, só me assustou, mas passou, foi um choque, passou. Eu fiquei quase, fui escurecer, voltou, e aí quando eu fui abrir a porta do carro, a minha mão meu braço não me respondia. Eu não associei a nada, e aí com outra mão eu coloquei a chave, a minha esposa abriu, e aí ela, nossa, sua boca tá torta. Ela falou, sua boca tá torta. Eu falei, sério? Sério? Todo suado. Não tô percebendo. Mas eu não tinha percebido. E aí eu falei, caramba, não tô legal, acho que isso é um AVC. Mas veio aquele controle, aquele gerenciamento físico, veio, e eu fui dirigindo ainda até o hospital. Consegui dirigir. Caraca, porque você ainda foi. Passou, tipo assim, ficou meio que a sequela assim, mas eu fui desenrolando, assim, vai, vambora. E aí fui tocando, fui até o hospital, o carro automático facilitou, óbvio, o processo e tal. Chegou lá, tudo. Na hora que o médico começou a me examinar, ele, cara, teve um AVC, vai ficar aqui, cara. Nossa, era um AVC, você tava sofrendo AVC a princípio, mesmo. ele achou que era um AVT, acidente vascular transitório, porque por isso que eu voltei uma certa lucidez. E aí passou na toma, ele falou, cara, você teve um AVC, cara. E aí fiquei 15 dias na UTI. Caraca, foi mais sério do que você imaginava. Foi. E aí foi onde eu mostrei a imagem pra vocês. Trazendo hoje é do tamanho de uma bola de tênis, a lesão. E o curioso foi que quando eu estava eu já estava no quarto, tá? Não foi na UTI, perdão. Se eu falei pra vocês, falei errado. Quando eu fiquei 15 dias na UTI, quando eu fui pro quarto, chegou a neuro, falou, senhor Rodolfo? Eu falei, sou eu. Ele falou, você tá falando? Falei, graças a Deus. Essa é a parte que eu tinha falado antes, né? Você nem poderia estar falando, né? E ela falou, cara, pelo resultado de imagem aqui, afetou justamente a fala, a lesão foi muito grande, não era pra você estar falando. Eu falei, pois é, eu tô. E aí, beleza. E aí, assim, emocionalmente pra mim foi difícil, porque quando a gente passa por uma situação como essa, seja um trauma, um quase morte, ele vem acompanhado de algum trauma, uma fragilidade e tal, e aquilo, algumas ausências de respostas também, aquilo iniciou um processo depressivo na minha vida. Iniciou um processo depressivo. Porque, assim, um pouco, eu confesso pra vocês que eu não conseguia agir com a mesma segurança, com o mesmo ímpeto, e aí você se perceber diante das demandas com essa insegurança, isso te estressa, você começa a replicar um julgamento, e aí quando vem o julgamento vem a condenação, aí vem sentimentos que apontam para depressão, e aí eu comecei sem saber iniciar um processo depressivo, já uma melancolia, um desânimo e tal, em virtude dessa situação que me limitou nas demandas que eu tinha. E aí beleza, passou isso, me fugiu agora. Será que é sequela disso? Eu tomo água aqui, volta. Não, que história, né? Profunda, isso tudo desencadeou depois o anterior daquele período maléfico lá. Perfeito. Obrigado, Pécio. Obrigado. A produção é tudo, né? A gente tá aqui, tudo na vida da gente. 2019. E nesse momento, você, iniciando esse processo depressivo, você se percebeu e buscou ajuda ou não? Não, porque esse é o mal, né, cara, que hoje... A gente acha que a gente pode tudo, né? Cara, você ainda tava nesse controle, né? Cara, assim, parece que a gente busca ajuda quando a gente fala, estou em vias de fato. Estou em vias de... Só quando você tem realmente, cara... Ou quando você fala, não consigo mais... Ou vai ser pior. Né? Mas enquanto você consegue gerenciando o seu pior, você não vai. Pelo menos assim, dependendo das crenças das pessoas, e a minha era muito enraizada nesse sentido, eu não me permitia ir. Falei, não, eu vou lutar contra. Vou dar conta, vou conseguir. Vou jogar espiritualidade em cima disso, que nem sempre é, né? Às vezes é, mas nem sempre é. Enfim, e aí fui indo, trabalhando, tal, meu sócio, cara, um cara extremamente top, assim, maravilhoso, foi me dando esse suporte, sempre suportou muito, me ajudou muito nesse sentido. A empresa também já estava com padrões, processos consolidados, isso ajudou muito também e tal. E aí, quando foi 2020, isso já foi retomando, mesmo com essas limitações ainda emocionais, eu conseguia, né, retomando e tal. E aí fizemos um investimento alto em fevereiro,
De 2020. 2020. O fatídico 2020. Cara, que a gente não fala o nome, mas todo mundo já sabe qual que é. Fizemos esse investimento. E aí, assim, para nós faria sentido se não fosse uma única operação. Por conta do deslocamento, tudo tal. Eu falei, cara, tem que ser duas. Os caras não vão aceitar. E aí, pra gente tá tudo bem. Se eles não aceitar, tá bom. Pô, o shopping aceitou falar isso. O shopping quer realmente a gente. 2 operações faria sentido pra gente financeiro. O deslocamento, o tempo, a energia e tal. E aí fizemos o investimento de 2 operações em fevereiro. Aí, cara, aí veio a nossa amiga lá. Travou tudo, cara, 2020, travou. Tenebroso. E assim, Pércio e Rafa, eu sempre tive um perfil de muito... Eu sempre gostei muito da parte que me desafia, sabe? Eu sempre tive esse perfil. E eu falei pra minha psicóloga, né? Eu era o cara que, cara, podia vir a onda que for, assim. Cara, 2 metros, 3 metros. Meu perfil sempre foi, cara, pode vir. Eu furava, vem a próxima, furava. Uhum. E eu estava no estado que a menor ondinha eu me entregava. Ela já tava te derrubando. Leva, que eu já não aguento mais, assim, já. E aí entrei numa depressão profunda. Nós tínhamos feito uma contratação de uma auditoria. Cara, a empresa tinha sido avaliada em muito alto, assim, o grupo tinha sido avaliado num valor muito alto. E aí você imagina, num momento ser avaliado num valor muito alto de tudo que você construiu. E do dia pra noite... Olha o meu equity, olha o nosso equity, cara, olha que prêmio, olha que obra que nós... né? E aí do dia pra noite você vê o seu patrimônio sendo comprometido, cara. Porque assim, meu custo fixo ele era de 340 mil, 44 colaboradores, você sem receita, pagando reinvestimento. Aí vocês tudo fechado. 4 meses total fechando, aí vocês fazem a conta. Faz a conta. Né? Porque assim, pra você crescer é desafiador, mas pra você tomar é fácil, é rápido. E aí, cara, ao longo da minha trajetória empreendedora, eu lidava com os desafios e, cara, pra mim, eu sempre tive uma frase. Eu sempre tive essa frase. Entender pra atender. Cara, se eu tô tendo um problema de fluxo, o que eu posso fazer pra gerar fluxo? Se eu tô tendo um problema de reprova do meu cliente, do meu produto, o que eu posso melhorar? Você recebe indicador pra poder corrigir em tudo. Mas da pandemia, cara, eu era o cara... Vou olhar a planilha. Quando vai acabar? Eu fiquei obcecado. Não tinha como planejar nada. Eu não sabia, cara. Não existia. E eu não tava posicionado online. E o cara, online você tem que esperar e tal, investe, não vê agora, tem toda uma estratégia. Cara, aquilo assim, essa perda de controle, aí eu fui pra lona. Aí já era. Aí eu entrei em depressão realmente. Aí quebrou literalmente mesmo. Não, total. Financeiramente, emocionalmente, aí eu comecei a flertar com pensamentos que a gente não pode falar aqui. Que assim, que não era o pensamento que eu queria, mas eu não queria fazer. Vocês estão entendendo e o nosso público também. Eu não queria fazer. Mas esse fazer era a única alternativa que eu tinha de encontrar um alívio do meu sofrimento. Solução. Pro meu sofrimento era aliviar aquela dor daquela forma. Era aquilo. Era aquilo pra mim. E aí eu falei, cara, eu tô prestes, cara. Eu já tô arquitetando a forma. Eu falei, eu preciso de terapia. Olha isso, olha isso, cara. Olha o ponto, cara. Olha que ponto, cara. Extremo pra poder procurar uma ajuda externa, né? E aí fui, cara, uma mulher assim, cara, que foi encaixada na minha vida, fazendo dinâmicas. Cara, calma. Eu falando com ela, eu tinha crise. Ela, cara, se abraça, respira, cara, respira. Vai, conta até não sei o que, vai. E me pegou assim, me tirou da UTI, assim, emocional mesmo. E eu fui me restabelecendo. E aí eu fiz desses episódios e dessas dores, cara, propósitos. Porque assim, tudo aquilo que não te mata, eu sei que é clichêzão, mas tudo que não te mata de alguma maneira te fortalece. E eu comecei a enxergar propósito. Porque eu tô vivo, tô falando aqui, tô falando pra muitas pessoas, milhares e milhões e bilhões de pessoas, né? Vamos falar bilhões. Ele tá aí pra... O algoritmo, pra bilhões de pessoas. O algoritmo ouve a gente. Exato. E, cara, comecei a estudar, aliado à minha fé, aliado a um trabalho social que eu sempre fiz. Eu falei, cara, eu precisava me compreender, abrir as portas pra psicologia na minha vida, abrir as portas pro fisiológico, né? Pra respeitar esse fisiológico. Comecei a estudar. Estudei psicanálise, fiz uma pós em psicanálise, concluí uma pós em neurociência, psicologia, estudando esse material, estudando. E aí fui convidado por algumas empresas para poder palestrar, a Bombril, por exemplo, fui convidado para ir na Bombril para palestrar na semana do Setembro Amarelo, que é a prevenção e tal. E algumas empresas, e CIPAT, e tenho sido convidado, isso faz parte hoje também do meu trabalho, essa consultoria também em empresas com relação a isso. E chegou onde eu cheguei até hoje. E aí vim aqui. É o seu Instagram. Né? Estamos aqui. É muito bom.
Tá vendo que história incrível para você também perceber, né, que, como o Rodolfo falou, né, pode parecer clichê, mas tudo passa, né, você ter fé e principalmente buscar ajuda. E aquela você frase não que você está gosta sozinho. E aquela frase que você gosta bastante, que eu acho muito legal, né? Até um pé na bunda te leva pra frente. Então, são coisas ruins que às vezes te levam pra frente, Exato, né? Que foi a pergunta inicial, né? No momento, hoje, com a consciência de hoje, você percebe, né? Sim. Os aprendizados, né? Os crescimentos que você os teve, crescimentos né? que você teve. Sim. Mas naquele momento, muitas vezes quem está nos assistindo pode também estar Sim, num momento complicado, desafiador. E a gente pensa, não tem delicado. solução, Tem, né? Exato, tem. exato. Que é a primeira qual, coisa. Qual a consciência que você traz aqui para quem está nos assistindo? Eu desenvolvo um trabalho hoje no meu Instagram. E o meu propósito é esse. Meu Instagram ele não tem interesse pessoal. Meu interesse é, de alguma maneira, levar esse compilado para as pessoas. Servir, né? E, de fato, eu tenho visto isso. Eu tive um crescimento. Meu Instagram eu criei ele em março de 2024. E ele tá com 64 mil seguidores. Em março de 2024. Um pouco mais de um ano aí. Uhum. Pô, super novo. É. Muito legal. E, cara, atrás da dor tem uma luz, tem uma solução. A gente tem que encarar também essas doenças mentais, né, comportamentais, seja através de episódios, seja através da parte fisiológica, que muitas delas têm tratamento, têm um alívio do seu sofrimento. E hoje a minha visão de ajudar outras pessoas é uma visão integrativa, né? Eu atendo como psicanalista, entendo essa questão do trauma, mas eu atendo de uma forma integrativa, holística. O que é isso? Todos os meus pacientes, quando eu vou conversar com eles, antes de entrar na parte comportamental de trauma, eu falo, cara, vamos lá, como que tá seu sono? Como que tá sua alimentação? Como que tá isso? Como que tá sua vitamina D, sua vitamina B12, sua ferritina? Como tá a sua área sua física, T4? sua saúde, né? Por quê? Porque só essas Interfere. vitaminas, cara, que eu te falei, elas apontam pra diferença. comportamento, mais Uhum. apático, mais tudo. Então, vai descartando. E outra também, a questão da espiritualidade, ela é um pneu que tem que rodar junto no seu carro. Junto, né? Ela não é um pneu único, né? Mas ela tem que rodar, é um pilar da qualidade de vida, tanto que isso não é uma fala minha. A Organização Mundial da Saúde, ela já traz, exatamente, ela já traz esse reconhecimento mundial da importância na espiritualidade. E aí eu falo, como em neurociência, o poder que a oração tem, o poder que a meditação tem, de fato, na vida das pessoas, o mindfulness, né? Que é você estar ligado no estado presente, você ter esse senso, essa perspectiva de eternidade em Deus, essa fé dentro de você, isso te ajuda. Mas isso não isenta a sua biologia. Que Deus te fez carne ali. Te fez o pão para você comer, fez o descanso para você ter, fez a água para você beber, para você se hidratar. E se você não fizer, você vai vir a conta e não dá para pôr na conta de Deus e nem do diabo, mas do seu relaxo. Não é de um lugar só, né? Você tem que ter um equilíbrio geral, né? Exato. Eu acho, meus amigos, que a busca de uma vida mais plena é justamente o equilíbrio disso. Não é um cara bitolado de academia e tal, mas é um cara que tem uma consciência corporal, alimentar, é um cara que... Cara, eu me alimento bem. Posso dar um modelão que acho que seria bom pra gente aqui? Um modelão, talvez, de qualidade de vida? Quando a gente fala dos pilares, que a OMS propõe, é um camarada que tem uma consciência de sono, cara, tem um trabalho que ele vê propósito no trabalho dele, na remuneração. A remuneração não precisa nem ser muito, sem pouco, mas a remuneração que atenda bem ele, aquilo que ele tem como qualidade de vida e tal. Cara, cuidar do corpo, não precisa ser aquele cara bitoladão, mas, cara, eu faço uma dieta, eu faço uma atividade física que eu gosto, eu exploro muito essa questão no meu podcast, porque quando a gente fala de atividade física, todo mundo sabe, mas ninguém faz. E eu tenho algumas dicas para ajudar a pessoa a ser introduzida nisso, né, a fazer. Quer uma de academia? Opa, boa! Quer uma de academia? Por exemplo, quando a pessoa, tem que fazer atividade física. Cara, mas vamos lá, vamos colocar assim, vamos ser transparentão aqui, vamos ser bem verdadeiro. É muito ruim o ambiente de academia, cara. Pra quem não tá treinando, é ruim. Né? Pra maioria das pessoas é ruim. Por quê? Porque é ambiente formado.
Você não se sente acolhido, você não se sente pronto pra fazer nada. Você fala, cara, eu sou um peixe fora d'água aqui. Todo mundo já parece que treina, parece... Cara, o corpo que eu criei, que eu gostaria, o cara tem 10 vezes mais que eu. Você já se olha e fala, cara, eu vim aqui por uma Você necessidade. já entra derrotado, tá já, né? derrotado. E o olhar dos... É verdade. E o olhar dos outros já valida essa derrota sim. mais ainda. Fala, ih, lá vem o frango. Cara, eu vou Um usa o frango, outro aí, ó o gordinho chegando lá. Eu já fui frango, agora eu sou gordinho. Agora aí você olha pro espelho e você valida isso. Fala, cara, eu sou um frango, cara, eu sou um gordinho. Então, pra você realmente validar, o esporte é muito ruim. E aí, qual que é o lance? O lance é assim, pra você adotar um comportamento, ou pra você chegar nesse nível, cara, ninguém chegou no sarado do dia pra noite. Você tem que introduzir. Existem algumas estratégias. Então, por exemplo, fazer atividade física não necessariamente é uma academia. Mas se for, cara, leva alguém. Leva alguém, porque a questão do ambiente... Um ajuda o outro, né? Cara, não só ajuda o outro, parece muito bem percebido, mas assim, as barreiras do ambiente, como uma pessoa você quebra. Você quebra. Cara, eu não tô nem aí se alguém tá olhando pra mim ou não, tô com meu amigo que também é frango. Exato. É verdade. Você um não tá ajuda nem- o outro, eu cara, tô ele tá errando, ele me ajuda, eu ajudo. E aí E até eu não tô afim hoje de ir pra academia, aí o outro fala, não, vamos, te ajuda. E aí quando você vai ver, você furou a bolha dos 3 meses, aí fala, cara, eu não vou, mano, 3 beleza, não tô ainda, meses. mas não troca ideia. Uhum. E aí quando você vai, aí você começa a perceber o quê? Os benefícios do negócio. Cara, meu corpo tá legal. Cara, meu humor tá regulado. Cara, eu tô com uma autoestima mais elevada, tô com uma segurança mais... Eu tô mais posturado, eu tô mais... E aí você começa... fala, cara, eu não quero abrir mão disso nunca. E aí assim, inverte, né? Justamente. Você sente falta de De ir não pra ir. academia. Exatamente, É. exatamente. Você E, cara, muda. a gente tem que entender que isso... Cara, isso é um processo que vai contrariar a sua vontade. Se você não ter... E o que é a força de vontade? É a força que você coloca contra a sua vontade. Essa que é a força de vontade. Por quê? Porque você... Eu vou falar pra vocês, eu tô 3 anos seguidos indo... Estão de prova, vocês estão de prova. 3 anos, a produção aqui, pra quem não tá vindo. Tem o pessoal uns aqui convidados atrás, aqui. Estão de prova. 3 anos seguidos, cara, e justamente porque eu adotei esse comportamento. É uma Porque- decisão sua. Exatamente. Agora eu vou falar pra vocês a questão da espiritualidade. Cara, eu oro. Eu tenho práticas de oração, de ir e tal. Eu vou falar pra vocês, eu nunca tenho vontade, cara. Eu não tenho vontade. Quem quer? Porque nós somos tomados pela nossa rotina, pelo nosso corpo, pela nossa poupar energia. Eu não quero. Ritmo hipnótico. Mas A eu faço o que preguiça. precisa É. ser feito. Precisa ser feito. Uhum. Eu preciso orar. Se eu não orar, eu vou me destruir e destruir os outros. É Eu um preciso exercício da minha diário, né? Exatamente, pera. Eu preciso ir pra academia. Ah, mas, cara, se não deu naquele horário, eu vou no outro, mas eu preciso. E aí, a sacada, né? Porque depois que você quebra, fura a bolha dos 3 meses, aí você consegue realmente já consolidou. Você tem que entender que esse começo vai ser difícil. Vai ser difícil. Se prepare pro difícil. E aí, cara, você começa a colher os benefícios disso, você começa a ir e já vai num automático. Enquanto você está colhendo os frutos, né? Disso. Começar a empurrar o carro parado sempre é mais pesado do que Exatamente. já com ele em andamento, né? né? Você falou, é difícil no Uhum. começo, é difícil nesse senso, É, né? De sim. sair da sua zona Sim, de conforto, exato, demanda mais energia para Exato. fazer esse movimento. Exato. Não Mas é? vale a pena. Que história, que movimento aqui incrível, Rodolfo, compartilhando. E me chamou a atenção algo que você comentou, né? No momento lá da sua filha, no hospital, Enfim. que uma voz, né, na sua cabeça falou algo Sim, ali. sim. E dentro do seu olhar com a espiritualidade, como identificar se muito é bom. uma voz? Muito bom. Eu vou colocar aqui entre aspas positiva e Uhum. entre aspas negativa. Eu, Né? assim, Como muito identificar boa essa isso? pergunta. Obrigado por Né? ela. É assim, mesmo que nós sejamos alguém que não tenha nenhum tipo de religião, nós não sabemos de onde vem a moral. De onde que vem o senso moral? Do que é certo e do que é errado. E de alguma maneira nós associamos aquilo que moralmente é certo com aquilo que é bom e com aquilo que eventualmente nos traz algum tipo de paz. Com aquilo que é imoral, com aquilo que num primeiro momento não é bom e depois nos traz um certo desconforto. A voz que eu ouvi, ela não me trazia conforto. Então, dentro do meu conjunto Um conforto anímico, um conforto da alma, de dentro. Isso, exato, né? exato. Uhum. E assim, nós estamos falando aqui de experiências pessoais. Intuição Uhum. pode ser, talvez? Não. Não Aí sei. era uma coisa sua mesmo. Eu não sei. São experiências pessoais que, assim, essa pergunta já me foi feita também, né?
Curiosamente, no último podcast, ele me perguntou a mesma coisa, me veio agora. Ele falou, como identificar, como saber? Eu falei, e aí a resposta que eu dei para ele talvez se encaixe para nós também. Como nós, eu acho que seria muita, falei para ele, né? Seria muita pretensão nossa, às vezes, querer sistematizar o agir de Deus. Deus, ele é Deus, ele age como, quem, do modo, onde, como ele quer e pode e faz. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria sistematizar um agir daquilo que eu entendo ser Deus. Entende? Entende? Sim. Fez sentido de alguma maneira? Sim. E cada um sente de uma E forma, eu né? não posso, assim, sabe? Eu aprendi muito isso na psicologia, ô Pércio, que, assim, a gente não pode olhar os outros, ou querer olhar os outros, ou querer eu colocar o meu óculos. Eu tenho um grau e uma forma. Cara, olha aí, enxerga com o meu... Cara, o meu grau e o meu óculos, ele serve pra mim. Cada e tem eu uma vejo visão o mundo dessa exato. forma. E eu tenho que entender que o fato de você não usar óculos é a sua visão. E eu tenho que respeitar a sua. O meu óculos e a sua falta de óculos não me faz mais certo ou mais errado com relação a você. Eu tenho que respeitar você. Eu tenho que respeitar a sua história, eu tenho que respeitar o seu conjunto de lembranças, eu tenho que respeitar suas emoções, eu tenho que respeitar suas verdades. Cada um tem sua vivência, exatamente. Exato, entende? Eu acho que falta um pouco esse desenvolvimento. Sim, social. Sensacional. E você falou também do seu podcast. Já legal. deixa aqui Legal. como que as pessoas podem se inscrever no canal. Vai lá, se é, inscreva, boa. curte, Legal, comente, obrigado. compartilhe, inclusive. E né? só vai no dele depois de terminar aqui. Não sai legal. daqui e perde Legal. finalzinho. Bom, eu tenho também um podcast que fala a respeito de saúde física, mental, trago um pouquinho de convidados que somam com essa pauta dentro de toda essa trajetória que espero que você tenha ouvido toda. Se chama Expansivamente Podcast. Então lá a gente já... eu vou repetir, pode entrar já. Você que tá ouvindo já você começa a seguir já também. Expansivamente Podcast. Posso deixar minhas redes sociais também? Sim, por Opa. favor. E o meu Instagram é psi.rodolfo_Krasovski. Quando você colocar psi.rodolfo e você colocar o K, muito provavelmente já vai ser Já o vai meu cair aí. em você, né? E aí já me segue também. E para facilitar, vamos deixar aqui os links, né, para você ir lá clicar, se inscrever, compartilhar. Que a gente acredita muito no princípio da coletividade. Exato. Quando a maré sobe, não sobe só um É o barco. ganha-ganha. Todos Perfeito, sobem juntos. Perfeito, muito legal. Sabe? Então, como o exemplo lindo que você deu, né? O milagre, a experiência de doar o carro e receber também. Sim, mas- não é doar, Mas doar sem esperar nada, Exato. né? É a verdade com- mesmo. do seu coração. Exato. Né? Então, quando você compartilha, por exemplo, o episódio, se inscreve lá no canal do Rodolfo, enfim, assiste, né, a Saúde Energética, você está mudando a sua vibração, você está mudando a sua percepção e contribuindo com o todo. Automaticamente você está contribuindo com o mundo, né? Então acreditamos muito nesse movimento, né? Entre aspas, aqui a corrente do bem, né? Que acho que isso falta muito ainda para a humanidade, para o todo, a humanidade como um todo viver, Perfeito. mas estamos no caminho, Perfeito, não é? boa. Cada um fazendo o seu um pouquinho, né? A gente vai Exato. conseguindo. Então, os parabéns É aqui isso aí. por você estar assistindo Saúde Energética e deixo o convite para você se inscrever, deixar o joinha, lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E já deixo o convite aqui também da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo.
Comunidade Neuroquântica, nessa plataforma repleta de cursos, mentorias, e-books, diversos conteúdos para você trilhar o caminho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Como eu digo, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é muito mais profundo no movimento de autoconsciência, autoconscientização. E para você trilhar esse caminho, já tem aqui no QR Code, você assistindo a TV, coloca aí pertinho o seu celular, já vai cair lá no site, tem uma aula totalmente gratuita, já para você trilhar esse caminho, com processos, técnicas e ferramentas da neuroquântica. Aqui agora, lembre-se, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, por exemplo, de estar aqui respirando, vivendo, assistindo já ao Saúde Energética, se acostume com esses movimentos de estado de consciência, de presença e como pode, trazer ainda mais leveza para tudo isso, 10% de desconto com o cupom Saúde Energética quando você for fazer a sua inscrição. É sobre isso, Rafa. Bora lá. Maravilhoso. E todo esse movimento de espiritualidade, não só como que a pessoa pode viver mais isso, mas também há uma questão de relação da psicanálise com a espiritualidade. Perfeito. Quando a gente fala antes de responder, no meu podcast eu preciso levar vocês, porque a forma como vocês apresentam o Merchan, eu vou conseguir qualquer patrocinador, cara. Eu não sei como que o Rafa decorou isso tudo até vocês hoje. São vocês são humanos, né? Duas máquinas de vender Merchan. Vocês precisam ir pra lá. Não, gratidão. Impressionante, cara. Inclusive a gente recebeu um comunicador aqui, apresentador de TV e tudo mais, e ele falou, gente, eu tô aqui, e não tem teleprompter não. Rafa, tá ao vivo, por isso que eu tô perguntando se vocês são gente ou e cada máquinas. hora sai de um jeito, mas sai tudo muito parecido, é muito legal. Vamos ter que fazer um Merchan lá. Vamos fazer uma contratação. Vamos lá. Gratidão. Muito bom. Mas vamos lá, com relação à psicanálise, Quando a gente fala de psicanálise, é pseudociência, tal, tem toda uma crítica assim em cima, tal, com relação a isso. Mas assim, a psicanálise ela foca muito na questão do inconsciente. E por mais que a gente não tenha questões mais empíricas, existem comprovações mesmo com relação a trauma, o comportamento, e aí a ressignificação desse trauma, e aí, consequentemente, a ressignificação deste comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que ela foi rejeitada na infância, ela busca relações em que busca essa validação, tem toda essa conexão de um com o outro, de uma falta que esconde o excesso, falta que esconde o excesso. E com relação a alguns traumas, quando a gente traz, por exemplo, para a questão da espiritualidade, a espiritualidade, eu vou arriscar aqui que a maioria delas, das doutrinas, elas propõem um perdão, o perdão, você abrir mão da sua mágoa, você abrir mão da sua raiva, você abrir mão da sua justiça, do seu senso de verdade de alguma maneira. No meu caso, porque eu entendo que na minha fé, Jesus ele me ensina isso, e eu procuro praticar isso. Nunca tive vontade, não gosto, não quero, mas em virtude, decorrência da minha fé, eu aplico. E quando a gente faz isso, quando a gente se permite perdoar, decidir perdoar, não é querer. Eu não consigo perdoar. A pergunta que a gente tem que fazer é, você não consegue ou você não quer? Exato. Porque assim, nós não queremos realmente. E a gente tem que ser sincero. Cara, eu não quero. Mas eu preciso. Porque isso me traz doenças psicossomáticas, porque isso prejudica na vida da pessoa, porque isso trava algumas situações na minha vida. Então eu decido perdoar, eu decido me limpar, eu decido. E quando a gente trata... Mas de verdade também. De verdade. Porque falar por falar também não resolveu nada. Tem que ser, Pércio, tem que ser de verdade, tem que ser de verdade. E aí existem dinâmicas para isso e tal, para você realmente colocar isso para fora. E da mesma forma que a psicanálise ela ressignifica alguns episódios para poder devolver autonomia para a pessoa com aquilo que tem dificultado ela, muitas vezes é como se esse perdão vivido de verdade, ou a pessoa entendendo Jesus e colocando verdadeiramente no coração, é como se essa água ela invadisse algumas áreas da vida e fosse limpando esses pequenos traumas, ou alguns maiores, mas fosse. Então, por exemplo, às vezes um camarada ele tem um problema familiar com o pai dele, tal, no meu pai, como eu tive também. E aí, cara, ele entende uma... Posso dar um exemplo do meu pai? Sim. Claro. Temos 2 minutos. Quando eu me converti, o meu pai ele me criticava muito. Não sei o quê, que você tá indo na igreja, não sei o quê, tal. E nós trabalhávamos junto na época. E meus pais são separados, separaram quando eu tinha 12 anos e tal. E aí meu pai ele começou a me criticar. E assim, cara, uma coisa é um cara na rua te ofender.
Outra coisa, são figuras de referência Alguém na que sua tem vida, autoridade, poder cara. pessoal, E assim, poder pessoal, a né? gente aprende a crescer com eles, olhando eles, nossa identidade é formada com parte deles, então eles exercem um poder muito maior da palavra, da atitude, e quando fala, e quando ofende verdadeiramente, aquela palavra crava, aquilo realmente ofende, e cara, ele começou a falar, e eu já tava nesse processo de conversão, de espiritualidade, e eu não tava mais reagindo, eu sempre fui um cara muito reativo. Falei, nossa, olha o que Deus tá fazendo, tava até meio felizão, assim, falando, ó, esse domínio próprio que eu nunca tive e tal. E aí, chegou numa determinada hora, ele começou a falar da minha mãe, cara. Começou a ofender minha mãe, aí começou a subir um... Porque ele percebeu que não tava mais te afetando, Justamente. e aí ele foi pro outro lado. Isso é muito bom, Percy, pra decifrar meus pensamentos, cara. mais Você ou é uma menos fera, isso, cara. eu vou- Exatamente isso, cara. Ele começou a ver que, pô, esse cara tá diferente, porque minha fé, eu vou provocar mais, e aí foi usado pela voz maligna, foi usado pra provocar, falando minha... E eu segurei, cara, dei um tapa nas costas dele assim, falei, o senhor não tá em condição de conversar agora, uma outra hora a gente fala. Cara, mas quando eu levantei assim, falei, é isso, felizão, mas vai vendo. E aí passou, tal, tudo, a gente trabalhava junto, e eu tava nesse processo de muita oração, e eu orando, o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo, ele falou assim, você não fez o que não devia ter feito, mas você sabe o que você precisa fazer. Eu falei, você tá de brincadeira, não é comigo. Não é pra mim, não é aquilo pra que a mim. gente tem que fingir que a gente não tá Não é ouvindo. comigo, né? não é comigo. Cara, e dia seguinte é a mesma coisa, você sabe o que você precisa fazer. Eu falei, caramba, cara. Terceiro dia, já ficou evidente. Eu falei, putz, grilo, cara, tipo assim, eu vou ter que tentar amar como Jesus ama mesmo, que o amor de Jesus, ele é incondicional, ele é, cara, independente do que você pode dar ou não, é doador, é um amor doador. Né? E aí cheguei nele, ele tava digitando assim, no escritório e tal, coloquei a mão no ombro dele, aí ele parou de digitar, eu falei, pai, quero te pedir perdão. Eu falei, Cristo me perdoa todos os dias, eu falei, o Senhor é meu pai, eu nunca vou deixar de te amar, eu nunca vou deixar de te perdoar. E aí a boca dele começou a tremer assim, né, ficou emocionado. Aí levantou, me deu um abraço, e aí, curiosamente, ou coincidentemente, algumas coisas na minha vida que de fato estavam travadas daquele dia, como se alguns balõezinhos fossem cortados. Você foi liberando isso, né? Aí foi assim, Essas amarras. foi né? muito louco. E é o perdão, né? E aí, a espiritualidade, eu não necessariamente tive que fazer uma psicanálise, o perdão da fé que eu me permiti viver ela no meu interior, fez com que eu derramasse isso pra vida dele, isso não se gerou um trauma. Mas tem algumas situações que realmente assim, a gente nem percebe que às vezes numa psicanálise passa a ser percebido e ressignificado. Entendeu? Primeiro Fé, psicanálise fez sentido. Né? Sim, sim, total. E num primeiro momento, para você colocar em prática, o auto-perdão, Exato. né? Um convite aqui para você se perdoar, muitas vezes não se vendo, não trilhando o caminho que você gostaria, se conectando mais com a espiritualidade, né? Então, Puxa, Rafa, viver esse movimento primeiro com você mesmo, né? Faz sentido. Me permita falar uma Sim. fala em cima disso. Uhum, Foi muito pertinente que você trouxe, do auto-perdão. uhum, Eu atendo também alguns religiosos, né, que são líderes religiosos, e alguns deles com grandes sofrimentos. Em que sentido? De pegar todo esse conjunto, muitas vezes moral, e ele mesmo não conseguir ter um acesso a um próprio perdão, onde se perdoar por conta de um erro. uhum. E aí, num processo da psicanálise, eu tenho que ajudar ele, falar, cara, não é bem assim, não se permite pesar com isso, porque independente da questão, você é filho de Deus, você tem um acesso a Deus, você precisa... Então assim, aí entra muito o auto-perdão. A pessoa, ela se enxerga e ela se condena. Se cobra, se E condena, aí isso se tem, julga. cara, consequências Uhum. absurdas, assim, Uhum. depressivas, Uhum. ansiosas, horríveis. Como eu digo, a vida parte de você e não para você. Então você, Exatamente. né, abrir seu coração para o todo, né, para Jesus, para o movimento, para a espiritualidade, seja o que for que te chama, mas se abrir para o novo, para o diferente, que a vida é movimento. E deixo aqui de presente Opa, o eu sou. sou, Obrigado. né, a essência Obrigado. Muito divina aí. obrigado. De Vou guardar você. com muito carinho. Muito obrigado, viu, Não, gente? gratidão. Muito obrigado. E parabéns por todo o trabalho, Obrigado. Muito parabéns legal. aí Obrigado. pelo transbordo aqui, né, por compartilhar a sua Obrigado. história, né, Um prazer pra mim, uma honra. e ser Muito inspiração legal. para as pessoas, né? Muita gratidão. E deixo
da Bruxarina, acabou, enfim, deixou aqui o convite da Bruxarina, depois a gente vai A entregar hora cheirosa pro tem a Rodolfo. velas aqui, ó, que Exato, são maravilhosas. Deixa aqui, ó, o convite bruxarina_bruxarina.com.br. Lá no site você tem diversos produtos, tanto para o seu corpício quanto para o seu ambiente, como sprays, velas e tudo mais. E você também tem 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. E olha quem chegou aqui, Rodolfo. Opa, quem Olha chegou? só. Olha Tô só. rindo de nervoso. Esse daqui, Rodolfo, Ó o Rodolfo no é o capacetinho ali, ó. Legal. é o seu eu do futuro. Uhum. Tá? Está aqui na sua frente Perfeito. o seu eu do futuro. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Você fez a coisa certa. Você fez a coisa certa. Continue. Sensacional. E olha, Aí ele tá sim, ó. felizão aí dizendo, você está fazendo. É isso aí, A só coisa só vai. Exato. Parabéns, parabéns. Perceba aí quantas pessoas, direto ou indiretamente, Legal. você já impactou, você já transformou vidas, né? Direto ou indiretamente, como inspiração, né? Com o seu propósito de vida, que eu percebo hoje que Sim. você está trilhando o seu propósito. Sim. Superação. Exatamente, exatamente. Compartilhando para o mundo, Sim. né, suas experiências, suas percepções, e hoje não só compartilhando suas experiências, mas também levando ferramentas, práticas, Sim, sim. vivências para a transformação das pessoas. Parabéns por você Eu que ser agradeço a quem oportunidade. você é. Parabéns pelo programa. Eu Obrigado. falei brincando, mas a proposta continua para vocês fazerem o merchan. Gratidão. Grande Rodolfo. Gratidão. Obrigado Gratidão. por essa troca. Foi muito satisfatório para mim. Assim, vocês são feras mesmo e vão muito longe aí. Ah, Parabéns, muito parabéns bom. pelo programa. Bora lá. E deixa o convite para você se inscrever no Saúde Energética e no Expansivamente. Expansivamente. Olha só, o link vai estar aqui na descrição. E compartilhe, né, para que mais pessoas tenham acesso à informação. Lembre-se que energia é informação. E você faz parte desse movimento. De certa forma, não te custa nada compartilhar e levar essa informação para mais pessoas, para seus familiares, amigos e tudo mais, não é? E deixo aqui o convite para você voltar no Obrigado. nosso estúdio aqui para transbordar mais Obrigado. esse movimento dessa relação, né, espiritualidade, Obrigado. de todo esse movimento, né, que habita Sim, em todos e sim. que podemos aflorar cada Sim, vez sim. mais. Obrigado. Muita gratidão, Eu que agradeço. Gratidão, Obrigado. Rodolfo. Gratidão, Rafa. gratidão, parabéns, um beijo no coração e até nosso próximo episódio.